Ana, boa noite para você. Me conte como está Luminárias. Me diga da cidade, como estão as coisas. Boa noite, Jorge. Boa noite, meus amados irmãos em Jesus. É com muito carinho que nós estamos aqui iniciando mais um encontro juntos. Lembrando que eu não estou aqui como Ana, mas eu estou aqui em nome da minha casa espírita tão amada, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. Neste momento, provavelmente, ainda temos alguns trabalhadores lá, ainda servindo, então, aqui em nome de todos nós. E, Jorge, estamos muito felizes, toda a nossa casa está muito feliz de podermos partilhar desse momento aqui juntos, de mergulhar nessa obra que tem tanto ensinamento e tanto esclarecimento para o nosso coração. Olha a nossa casa espírita aqui dando boa noite para a gente. Boa noite a todos os nossos irmãos. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, eu acho que o Henrique Souza não esteve conosco na nossa primeira live. Nós estamos estudando, Henrique, o livro Há 2000 anos. Boa noite, Renato Garcês, seja muito bem-vindo. O homem de salto, mas é salto à cidade, não é salto no sapato. Boa noite para você. Nós estamos estudando a obra Há 2000 anos, de Emmanuel. Tivemos um período anterior, há 15 dias atrás, em que nós estudamos boa parte da primeira parte da obra, e agora a gente vai fechar a primeira parte e avançar para a segunda. Não é isso, Ana? Exatamente. Então o caminho que nós fizemos... Pode falar, Jorge. Eu vou aproveitar para fazer a prece inicial para a gente poder começar, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de serviço, a oportunidade que nos ofereceste nesta existência de podermos travar contato com a mensagem de teu Filho Jesus e, assim, descobrirmos as inúmeras formas de servir no lar, no trabalho, na sociedade e nos diversos grupos sociais que tu nos colocaste. E hoje, Senhor, que nos ofereces essa oportunidade de nos aproximarmos ainda mais da mensagem de teu Filho Jesus, nós te rendemos graças e te pedimos que abençoes as nossas vidas, que guardes os nossos corações sob a tua proteção e permaneças conosco hoje e sempre. Que assim seja. E então, nós na semana passada falamos do senador, sua família, sua ida para a Palestina. Falamos do momento em que ele entra em contato com Saúde de Horas. Falamos da prisão, falamos do desentendimento dele com o pai de Saul, André. Conversamos sobre as intrigas lá na corte, onde Pilatos tinha uma certa característica de se envolver com mulheres, além de sua esposa Cláudia. Tivemos a oportunidade de conversar sobre as intrigas contra a Lívia e tivemos a possibilidade também de falarmos sobre o encontro do senador Públio Lentulus com Jesus de Nazaré, no capítulo 5 da primeira parte, onde ele vai promover com esse encontro um momento mágico, alto na obra, que é o chamado Minuto Glorioso, e que promove em Públio uma mexida muito profunda pelas verdades que Jesus lhe diz. Boa noite, minha irmã Beth Teles, seja muito bem-vinda. E ali, nesse momento, quando acontece esse encontro de Jesus, que é motivado pela doença de Flávia, da sua filha Flávia,
Então, ele volta para casa e encontra a menina restaurada. A família entraria, portanto, num momento muito bom, sabe, Ana? Teria um momento muito bom para acontecer, que seria agora tudo se pacificou, tudo está certo. Já seria o momento de até de voltar, não é? Já seria a hora de voltar para Roma, porque se a ida para a Palestina era para a cura da menina e a menina apresentava um excelente resultado, que Públio não atribuía a Jesus, mas atribuía aos deuses do Olimpo, e o clima da Palestina não justificava mais permanecerem ali, então era a hora de ir para casa, hora de voltar, hora de deixar a Palestina para trás. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Os caminhos deles mudaram completamente, completamente. Porque após esse momento da cura da filha de Públio e de Lívia, nós vamos ter uma outra reviravolta na história. E o que nos convida também a pensar que é uma história de uma encarnação de Emmanuel, que aconteceu isso. E aí nós vamos observando como que cada espírito ia agindo naquele momento, cada alma ia agindo naquele momento. E nós temos uma etapa muito marcante, que é o plano de André sendo colocado em prática. Sim. Porque André, ele carregou uma vingança, um desejo de vingança muito profundo no coração dele. Ele não aceitou o que Públio fez com o filho dele. Ele não aceitou. E carregando esse desejo de vingança, e algo que mais à frente na história nós vamos ver um comentário dele, já lá na segunda parte, um momento que ele diz que ele conhecia a lei, as palavras da lei, que a gente compreende, a lei de Moisés, os ensinamentos, ele pregava, ele comenta isso em um diálogo que ele tem bem mais à frente na segunda parte. E ele fala, eu pregava, eu falava, mas eu não vivi. E aí, vou retornando aqui para a primeira parte, ele realmente estava com o coração carregado de vingança. Olho por olho e dente por dente. Como era o pensamento lá naquela época. Então, nisso, ele mergulha em uma trama de um plano que ele mesmo irá formular, convidando uma serva que trabalha na casa de Públio, e é uma serva que é babá do filho de Públio, Marcos. E eles formulam um plano, ele sabia que ela precisava ali de uma ajuda, então iria recompensar ela se fosse necessário, porque ela queria casar, precisava de dinheiro, tudo aquilo. E ela mergulha nisso, ganha a confiança da família, essa serva, e em um determinado dia, o plano dele é colocado em ação. E qual que era o plano? Ela iria, já na madrugada, pegar Marcos, levar ele até, a gente até comentou essa parte, para um cavaleiro, que seria André, que estaria ali, e ali iria ter o rapto do menino. Essa era a vingança que ele desejava, que Públio sofresse a falta do filho. Oi, Mas Jorge. tem um detalhe. Para que o rapto pudesse configurar exatamente aquilo que André queria, ele manda a serva chamada Semele vestir-se com roupas romanas, porque caso, por algum motivo, alguém surpreendesse dentro da noite uma mulher entregando a criança para um cavaleiro, entenderia que a única mulher com roupas romanas ali seria Lívia. Então, iria dizer que foi ela que entregou o filho para que ela pudesse permanecer na Palestina, dado que Pilatos a assediava, então poderia dar. Só que André não sabia que Pilatos a assediava. Ele simplesmente manda ela se vestir para incriminar Lívia, o que vai dar certo, porque havia um assédio de Pilatos sobre Lívia, e isso justificaria o porquê dela querer entregar a criança, olha só, para permanecer na Palestina, já que a família estava de malas prontas para retornar para Roma.
Exatamente, Jorge. Só que tem alguém observando toda essa cena. Observando ela vestida com roupas romanas, indo entregar o menino. Esse alguém é Sulpício. Sulpício está ali observando e depois ele vai até observar um pedaço da cena, vai formular ali uma calúnia, uma fofoca desse momento também para envenenar os ouvidos de Públio, para ele acreditar ainda mais que talvez Lívia estivesse fazendo realmente algo que ele não esperava. Mas eu me lembro justamente nesta parte da obra, o capítulo que se chama O Rapto, sim, que no dia seguinte, quando eles acordam e percebem que Marcos não está ali, eles ficam enlouquecidos, buscam por toda parte. Públio, ele sempre demonstra muito sentimento através da agressividade, da revolta, do descontar no outro, a frustração que ele está sentindo, a gente percebe. E ao mesmo tempo temos o perfil de Lívia um pouco mais, que vai se resguardar um pouco, ela vai ficar entristecida, a gente percebe esses traços no comportamento dela. Então é algo que vai mexer com a família inteira e eles vão decidir permanecer lá, Jorge, justamente aguardando, quem sabe, encontrar Marcos ou o que aconteceu com ele. Então eles irão permanecer, eles não irão fazer a viagem e retornar para, digamos, o verdadeiro lar deles e para os seus grandes amigos que estão lá também. Então, eles permanecerão um tempo ali. E justamente neste tempo que eles vão permanecer, muitas coisas vão acontecer. Nós teremos um momento marcante, que é o julgamento de Jesus. Um momento que eu achei incrível, pois nós conseguimos mergulhar em detalhes que não é narrado para a gente no Novo Testamento. Mas eu queria pegar uma parte que se passa antes do julgamento de Jesus, que é a aproximação de Lívia com relação à mensagem do Cristo. Porque, assim, ela sofre muito. Ela tem uma mulher que perde um filho para a morte, sofre absurdamente. A chamada perda dos entes queridos é algo muito difícil. Agora, uma mulher que experimenta um rapto é uma situação muito mais complicada, porque você não sabe se a criança está viva ou se está morta, se ela está sendo torturada ou se ela simplesmente morreu. Então, isso gera um processo permanente de angústia. E Lívia vai se defrontar exatamente com essa situação. E quando ela está passando por essa crise de dor, a sua serva, chamada Ana, a convida para se aproximar mais daquele homem que havia curado sua filha e que se reunia junto com algumas pessoas à beira do bar da Galileia, e que ela tinha um tio que era, de certa maneira, uma pessoa muito próxima de Jesus. Esse tio não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha ninguém, era um homem sozinho. E Lívia vai se aproximar de Jesus a partir do tio de Ana. Você não quer contar um pouquinho disso para a gente? Olha, Jorge, meus amados irmãos, eu digo que Simeão, que é o tio de Ana, de todos os personagens, de todas as almas da história, ele foi o que mais me marcou. Talvez quando nós entramos na história há 2000 anos, por sabermos um pouquinho já do que acontece ali na trama, geralmente já entramos pensando, na Lívia, em Públio, em Flávia, já entramos com um pensamento focado nessas almas. Mas eu convido a todos, meus irmãos, a observarmos quantas almas passam por essa história. São almas incríveis e tem uma passagem silenciosa que eu digo assim,
fazendo um pouquinho, mas que o trabalho e as atitudes dessas almas são muito marcantes. Claro que nós temos os centrais, os personagens centrais. Sim. Mas olhemos também para esses que, às vezes, o nosso olhar passa muito despercebido. Eu vou dar uma boa noite para Flavinha Porto, que chegou aqui. A Flavinha está conosco. Vou interromper um pouquinho aqui. A Flavinha está com a gente. Será que nós podemos fazer a nossa descrição para ela, Jorge? Seria legal. Seria legal. O senhor pode fazer a sua e eu faço a minha e eu continuo? Tá bom. Flavinha, eu nem vou me audiodescrever por inteiro, porque você já me conhece, sabe que eu sou um homem de 61 anos que aparento ter bem mais do que isso, pelo menos uns 70 quando me veem. Não uso barba, não uso bigode, são óculos de aro fino. Estou com o cabelo bem curtinho hoje, Flavinha. Cortei o cabelo ontem, estou com o cabelo bem curto. Estou com uma camisa cinza, uma camisa polo cinza, com detalhes na gola em branco. E atrás de mim, sempre parede de cor aqui amarela, mas para vocês aparece como branco. Uma luz está apagada, eu estou só com a luz da live aqui, não está dando nem para ver direito a cor da parede lá atrás. Mas é isso. E você? Como é que você está, Ana? Flavinha, nossa querida irmã. Flavinha, eu estou aqui, meu cabelo está cacheado, partido de lado, Flavinha. Meu óculos é um pouquinho mais grosso, preto, a borda dele. Estou com uma camiseta branca, que é uma camiseta da nossa casa espírita. A gola dessa camiseta é azul. Atrás de mim tem flores, Flavinha, que você tanto ama, flores amarelas, pequenininhas. E também tem alguns livros para nos ajudar um pouquinho na caminhada. E estamos aqui hoje, Flavinha. Que bom ter você conosco e a todos os irmãos que aqui estão também. Bom, então eu vou continuar aqui do ponto que estamos, falando de Simeão. E o convite que eu faço, meus irmãos, é que ao ler a obra também possamos ter esse olhar delicado para todas essas almas que passam talvez despercebida, como Ana, Simeão, entre outros que não são os centrais da história. E Simeão, ele já era viúvo, os filhos dele já tinham seguido a caminhada, cada filho foi para um lado, e como o Jorge falou, ele já estava sozinho, seguindo a caminhada dele sozinho. E ele seguia os ensinos de Jesus, ele já acompanhava os momentos quando Jesus ia pregar, ele estava ali presente. Então, Simeão, ele tem um papel tão importante na história porque ele é uma ponte. Ele é uma ponte que vai levar muitas almas para conhecer a Jesus. Primeiro, ele vai levar a sobrinha dele, Ana. Olha a ponte que ele faz. Depois de Ana, Ana vai falar para Lívia, e aí vai tudo entrelaçar, e os três vão juntos para conhecer a Jesus, ter um encontro com o mestre Nazareno. E Simeão tem uma parte mais à frente que eu me aprofundo um pouco mais nele, só para a gente continuar nesse momento do encontro de Lívia com Jesus. Mas Simeão, meus irmãos, ele foi essa ponte que levou muitas pessoas a Jesus. E eu penso nisso em nossa vida. Quantos irmãos são como Simeão, uma ponte, que nos levam a conhecer a doutrina espírita, que nos levam a conhecer uma obra que às vezes o nosso coração está tão necessitado, nosso coração às vezes está angustiado e precisa, nos conduzem palavras de esperança. Quantos de nós já não foi conduzido para um caminho melhor, para esclarecimentos, porque uma alma tão abençoada fez essa ponte, de ter o bom coração de nos conduzir a isso. Olha como que o papel de Simeão, ele foi essencial e é essencial na trajetória também de Lívia. Jorge, o senhor gostaria de falar um pouquinho desse encontro de Lívia com Jesus? Ela encontra Jesus na praia.
ela vai com Ana para a praia, está numa ansiedade danada. Ela queria poder ver Jesus, afinal de contas, o marido tinha visto, mas ela queria ter um contato com ele. E estão várias pessoas na praia por ali, esperando, e de repente, quando ela vê, lá vem Simeão, com algumas pessoas, e também Jesus no meio deles. Ela é tomada de uma emoção, uma emoção. Na medida que ele se aproxima mais dela, ela fica tão embevecida com a energia que emana dele, que ela é tomada de um sentimento muito profundo, como se ela estivesse diante de algo que ela sempre esperou encontrar. Na primeira oportunidade que ela encontra Jesus, dissipam-se todas as dúvidas que ela tinha com relação aos deuses que ela sempre cultivou. Ela imediatamente compreende o Deus de Israel, compreende Jesus como um enviado, e aquela religião politeísta que ela cultuou durante algum tempo, porque ela vem de uma cultura romana, se desfaz. E Jesus assume a condição de ser a referência do Deus único para ela. Então, o monoteísmo é imediatamente absorvido por ela. Jesus se aproxima deles na praia, faz um pequenino discurso em que algumas palavras estão até no Evangelho, como se ele fizesse assim algumas falas que remetessem a pensamentos do Sermão do Monte, e em seguida ele partilha um pão com os que estão ali. E ela diz que o pão tinha um sabor diferente. Quando ela come desse pão, é como se algo muito maior a invadisse, e ela é tomada de uma alegria indescritível, como se o pão saciasse a fome que a alma dela tinha de paz. A partir desse momento, Lívia fica absolutamente convicta de que Jesus é a referência de tudo aquilo que se poderia buscar e se torna cristã, mesmo diante da situação em que o marido, sendo uma pessoa de posição e romano, não permite que ela se aproxime. A relação do casal, ela está difícil, porque Públio está muito incomodado com algumas histórias de que ela talvez tenha envolvimento com Pilatos, e a relação está estremecida. A perda do filho também deixou Públio ainda muito mais angustiado, e isso está fazendo com que o casal esteja vivendo momentos muito difíceis. É nesse cenário que ela está indo à praia para encontrar com Jesus. E aí, é depois desse momento, desse encontro com Simeão, que nós vamos ter, sim, um momento novo, que é a hora em que Jesus, de fato, vai ser crucificado. Quer contar? Exatamente. Esse momento que entra ali nos detalhes do julgamento de Jesus, que antecedem a crucificação, eu digo que é um momento muito rico, porque Emmanuel ele coloca detalhes para todos nós que talvez não encontraríamos em outro lugar, na história mesmo, em obras. Então, nós conseguimos perceber a riqueza desse julgamento, porque Pôncio Pilatos ele estava meio em dúvida. Sim. Será que o que eu faço com esse homem? Porque em vários momentos, no diálogo ali de Pôncio Pilatos e Públio, Pôncio Pilatos demonstra que ele não quer fazer uma condenação para Jesus. Então ele tenta buscar várias ideias do que pode ser feito. Envia Jesus para um lado, volta Jesus de novo. Aí ele chama Ele açoita para ver se acalma, sabe? Quando você tem uma pessoa que está com raiva do outro, manda açoitá-lo, quando volta assim, eis o homem. Pronto, tá aí, bati nele. Isso, ele inclusive recebe essa sugestão, fala assim, olha, vamos açoitar
esse profeta nazareno, que aí acalma a multidão, porque a multidão lá fora estava pedindo a condenação de Jesus da pior forma possível. E nós temos que nos lembrar que a crucificação nessa época era algo que os romanos faziam com frequência, com muita frequência. E para eles, a crucificação era como se fosse o ápice de uma condenação, não é mesmo, Jorge? De um condenado. Então, eles queriam que Jesus recebesse essa condenação. Então, eles vão açoitar Jesus, irão humilhar o Cristo. E Públio, a todo momento, tem a chance de falar a opinião dele, do que ele acha de Jesus, e até mesmo partilhar algo a favor de Jesus, falando, olha, ele curou minha filha, mas se ele não fez isso nem dentro de casa com a esposa, quem dirá ali na frente de Pôncio Pilatos, não é mesmo? Então ele tenta ali camuflar, e chega aquele momento que todos nós conhecemos do lavar as mãos. Lavar as mãos, que Pôncio Pilatos irá lavar as mãos, condenar então a Jesus e falar, então, ó, foi a multidão que escolheu. Eu sigo o que o povo deseja. Porque ele até tentou colocar Barrabás, não é mesmo? Sim. O ladrão. E tem um trecho na história incrível que diz ali, olha, Barrabás, ele era terrível, terrível naquelas redondezas. Já tinha feito muita maldade. E as pessoas sabiam disso. E entre Barrabás e Jesus, o povo escolheu condenar a Jesus. Ana, só saindo um pouquinho do livro, só para contextualizar essa questão da crucificação que você colocou, 70 anos antes do nascimento de Jesus, houve uma revolta em Roma, comandada por um escravo chamado Espartaco. Espartacus liderou um grupo de rebeldes. Alguns falam que teria chegado a 40 mil, o grupo dos rebeldes, e eles enfrentaram o Império Romano e tiveram vitórias e derrotas. Mas, evidentemente, depois de muitas vitórias, eles tiveram o seu final. Os revoltosos foram todos mortos. E Crasso, que foi o general romano encarregado de fazer a última batalha contra Espartaco, quando ele vence os escravos dessa batalha, ele manda crucificar todos. Ele coloca 6.000 cruzes na estrada e crucifica todos os escravos rebeldes, para servir de exemplo. Escravo não pode se revoltar, senão a gente crucifica. Então, assim, crucificação era uma pena muito comum. Boa noite, Jaci Fernandes, seja bem-vinda. Boa noite, Cris. Então, essa situação que a gente vê da crucificação de Jesus, ela vai ter na história do livro uma representação muito grande. Porque no momento em que está acontecendo a crucificação, Públio poderia ter defendido Jesus, poderia ter intercedido, ele era uma autoridade, ele era uma personagem de relevância, ele podia ter interferido no processo. Ele não interfere, gente, ele assiste tudo e fica impassível. E é exatamente em função da iminente crucificação de Jesus que Ana e Becemião vão até a casa de Públio procurar por Lívia, para que ela consiga interceder em favor de Jesus. Mas para ela não ir com roupas romanas, ela vai com roupas de mulheres da Palestina. E ela chega lá para querer falar com Pilatos. Ela acha que se ela for com roupas romanas, ela vai chamar muita atenção. E ela quer conversar com Pilatos. E aí, quando Pilatos vê que Lívia quer falar com ele, ele a encaminha para uma espécie de um ambiente onde ele recebia as mulheres com as quais ele tinha alguns relacionamentos extraconjugais. E o que é doloroso disso é que na hora que ele está indo, dizendo para ela ir para aquele lugar, a irmã de Cláudia, que era uma mulher que tinha muito ciúme de Lívia, aproxima-se de Públio e diz, vem cá que eu vou te mostrar quem realmente é a tua mulher, que ela te trai. Olha ali Lívia vestida com roupas de
de Palestina para poder encontrar com Pilatos sem ser vista. E ele vê, não é ninguém que conta, ele vê a mulher dele vestida com roupas de palestino, o que é um negócio absurdo, com roupas judaicas, entrando no quarto que Pilatos usava para esse fim. E ela estava ali para defender Jesus. Ela não consegue muita coisa, ela conversa com ele, ele não cede. Acontece que a visita dela é até infrutífera em favor de Jesus, mas muito significativa na relação do casal, porque Públio se convence de que Lívia o traía. E quando ele vê a cena de Lívia entrando, ele que já tinha dito tantas vezes para ela que não era verdade, que Lívia era uma mulher digna, ele se vira para ela e diz: venceste, venceste. E aí a relação do casal vai para o vinagre. Ah, meu Deus, um mal entendido, e ele simplesmente faz uma ruptura branca com ela, ou seja, ele não a expulsa de casa, mas ele a ignora, ele vai ignorar Lívia por 25 anos dentro de casa. Ele vai ignorá-la desde aquele momento até o final da vida dela. Então é uma situação muito dolorosa. Ele chega em casa e simplesmente ele diz que não queria mais nem que ela se aproximasse da filha para educá-la. Você vai ficar aqui numa condição de uma serva, você vai ter um quarto separado, não dorme mais comigo, dá um outro quarto para ela, e ela vive ali como uma sombra dentro da casa, e ele não tem mais nenhum tipo de contato com ela e a humilha o quanto pode durante toda a existência. E ele não apenas humilha ela, mas como priva ela de qualquer contato mais íntimo com a própria família, como você disse. Ela não pode mais dar opinião em nada, ela não pode mais estar tão presente com a filha. Então imagina que Lívia, ela está passando por 2 lutos na vida dela. Primeiro, eu falo luto mesmo porque Marcos foi raptado. E isso é um luto também, porque ela não sabe aonde três lutos que você quer dizer, do casamento, do filho, e agora o luto dessa separação com a filha. Imaginemos o coração dela como estava. E quantas vezes nós temos a visão de que apenas o luto, não é mesmo, Jorge? É só quando um irmão nosso retorna para a vida espiritual, para a pátria espiritual. E nem sempre o Senhor sempre fala isso. A Sâmia também partilha muito sobre isso, sobre o luto. Como que o luto, ele envolve muitas outras questões na nossa vida. E Lívia está enfrentando isso. Não foi a partida de alguém para o mundo espiritual, o retorno para o mundo espiritual, mas foi privado, foi retirado, cortado dela muitas coisas. E aí, nesse momento, nós percebemos que Lívia vai se aproximar ainda mais de Ana, elas já eram muito próximas, digo que irmãs de alma mesmo, almas com uma afinidade, assim, profunda, e elas vão se aproximar ainda mais, e aí nós vamos ver que Públio ele vai simplesmente sair para viajar nesse momento. Talvez uma esquiva da dor. Por que não? Por que não? É aquela questão na psicologia, essa esquiva da dor, para evitar o contato com aquilo que é doloroso, eu me afasto disso. Então, a gente vê um casal que, ao invés de se apoiar no momento de dor, se afasta. Se afasta. Então, ele vai viajar, diz para ela que não sabe quando volta, que vai resolver coisas relacionadas ao trabalho dele, mas nitidamente é uma esquiva do que é doloroso para ele. Tem um detalhe, Ana, dentro desse cenário aí, é que nesse período, nessa janela de tempo aí, Públio interrogando Sulpício, pergunta: você não viu nada com relação ao rapto da criança? Ele diz: eu vi. E ele que ele vê é verdade. O que ele vê é verdade. Ele viu uma mulher romana, ele acha que é romana, mas ela está vestida com roupa romana, entregando a criança para um cavaleiro. Aí Públio liga.
Estávamos voltando para a Palestina. Pilatos tem um relacionamento com ela. Ela sabe que se a criança permanecer aqui, a gente vai voltar. Então, ela é tão desonesta que ela entregou o próprio filho para que a gente pudesse ficar aqui por mais tempo. E é por isso que... Então, foi ela realmente. Então, ele soma tudo. Ela é infiel, ela entregou o filho. Olha como ele desconstrói a imagem de Lívia. E detalhe, tá? A gente, muitas vezes, quando vê uma pessoa passando por um sofrimento, diz assim, isso deve ser uma expiação terrível. E, na verdade, existem dores que a gente passa que não são expiatórias. Lívia, quando encarnou para socorrer Públio. Ela era um espírito que não precisava ter vindo. Só que quando alguém se compromete numa reencarnação ao lado de uma alma difícil para tentar resgatá-la, essa pessoa se expõe aos perigos que o resgatado pode vir a fazer. Então, uma mãe que ama muito um filho e reencarna com ele, e o filho se envolve com droga, com violência, sobra para ela também. Sobrou para Alcione, sobra para as pessoas dores em função de você vir junto. Boa noite, minha irmã Fátima Rabelo. Boa noite para você. Então, sobra para essa pessoa o resultado desse movimento, né? E aí, a Maria da Luz está nesse pedaço. Então, você não pode assistir a live que você vai saber o resto da história. Meu Deus! Então, ela está passando por esse momento em que Públio juntou as peças e disse, ela é bandida, ela é adúltera, ela ainda entregou meu filho, ela realmente é uma mulher detestável. Mas aí está uma nobreza de Públio. Porque se ele soma todas essas variáveis, o que ele deveria ter feito com ela? Deveria ter matado, expulsado, arrastado de cavalo. Ele não faz isso. Então, existe na figura de Públio valores. Quando ele encontra Jesus, até comentei isso na live passada, quando ele encontra Jesus, ele não é indiferente. Ele cai de joelhos, ele chora, ele fica desacordado que só 9 horas da noite é que ele volta a si. Então, ele, na verdade, tinha recursos de valor. A gente não pode dizer assim, ele era um espírito endurecido. Se ele fosse endurecido, gente... se ele fosse... Então, na verdade, ele ficou magoado com Lívia. Ele ficou magoado com ela. Não é, na verdade, ódio. Ele tem mágoa dela. Ele não consegue entender. Isso, e tem até um trecho, em um momento, quando ele começa a receber ali, a ouvir as primeiras calúnias vindo de Fúvia, aliás, referente a Lívia, desses momentos, tem uma parte da história que nos diz que o coração dele fica tão atordoado que ele fica descompensado. Com tanto pensamento, com tanta coisa vindo, tem um momento que ele vai conversar com Lívia também sobre isso. E ele fica atordoado, ele fica, eu vou falar, perturbado interiormente, sabe quando o pensamento está muito agitado? Porque ele vai acolhendo talvez essas ideias, essa mágoa no coração, ele não coloca isso para fora de uma forma assertiva, ele não partilha isso, ele vai só guardando, guardando, guardando. Chega um momento que o coração dele não aguenta. Como o senhor disse, ele não é um espírito endurecido, mas talvez um espírito que estava com tanta mágoa, com tanta dor, não sabia formular essa dor, foi guardando só para si, que aí a forma que ele encontra é sair daquele ambiente e deixar a Lívia ali sozinha. E aí a gente chega naquele momento que Lívia não deseja ficar ali sozinha, como diz naquele palácio, e ela e Ana decidem juntas levar Flávia e sair dali. Ir para um lugar menor, mais simples, sem chamar muita atenção, enquanto Públio estará fora. E assim elas fazem. Elas partem e vão até a casinha simplesinha de Simeão. Simeão que irá receber
elas em sua casa. Simplesinha ali, elas sem destaque nenhum. E é muito bonito, eu falo, para a gente imaginar essa cena, porque diz que a casa de Simeão era de pedras, muito humilde, e ali de fora da casa dele, embaixo de uma árvore frondosa, ele colocou uma mesa de madeira simplesinha, e ele fez uma cruz ali também de madeira, porque é importante pensarmos que após o retorno de Jesus para a pátria espiritual, os cristãos começaram a utilizar o símbolo da cruz como uma forma de respeito e lembrança, com muito respeito, de Jesus. Então, o simbolismo da cruz para os primeiros cristãos era justamente relembrar, por respeito, a trajetória do Cristo e como foi. E aí ele vai construir ali uma cruz de madeira, um pouquinho grande assim ali, de frente, e no final das tardes ele recebia as pessoas, porque ele pregava as palavras que ele ouviu de Jesus. Naquela época ainda, a gente não tinha nada escrito, não tinha nenhum pergaminho escrito ainda. Então, tudo que ele ouviu, que ele foi guardando, ele ia partilhando com aqueles irmãos. Então, acredito que quase o mesmo grupo ia sempre, ouvia. E Ana e Lívia e Flávia chegam ali. Partilham desse momento, da riqueza desse momento. Só que um dia, no final da tarde, após uma pregação linda que é feita nesse grupo, Simeão começa a ter uma sensação de que algo iria acontecer. Que talvez um momento decisivo da vida de todos eles estava chegando. E aí, cada vez mais essa angústia, essa aflição. E aí a gente tem um outro cenário de tudo isso, que é Pôncio Pilatos descobrindo que Lívia estava sozinha no palácio, achando que ela está sozinha no palácio. E aí ele fica todo feliz, Públio não está lá. Então ele vai, esse é outro cenário, ao mesmo tempo, ele vai em busca de Lívia no palácio e Lívia está lá na casa de Simeão. Quando Pôncio Pilatos chega junto lá com Sulpício e Lívia não está, ele enlouquece. E ele ordena que traga à força Lívia para ele. Olha o orgulho. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que se chama Orgulho e Humildade, de Emmanuel, que Emmanuel vai dizer que Pôncio Pilatos ele é o exemplo para todos nós de um coração egoísta, orgulhoso, não é mesmo? Um exemplo para a gente. E aí ele vai ordenar, busque Lívia e traga a força, onde quer que ela esteja. E aí nós temos Sulpício indo nessa missão infeliz de buscar a Lívia lá onde ela está, em Simeão. E isso vai refletir na sensação de Simeão de angústia, algo está chegando. Então Simeão vai conduzir intuitivamente Lívia e Ana e Flávia para um compartimento da casa dele, escondido. Isso. Você quer falar o nome, Jorge? É um... Como que chama aquela... Era uma parte embaixo da casa dele? Era um porão, né? Exatamente, um porão, onde ninguém sabia desse lugar, e ele solicita que elas fiquem ali, escondidas. E logo se ouvem os cavalos chegando com toda a força. Com toda a força. Simeão sai para fora e é um momento muito delicado, é o momento que mais me marca na obra. É o momento que mais me marca na obra. O momento em que Simeão vai estar de frente para o Sulpício. Sulpício vai ordenar que ele conte aonde Lívia está, mas ele não vai contar. E aí Simeão, ele vai... Sulpício vai entrar
naquele momento que ele vai agredir com palavras, ele vai humilhar, até chegar no momento da agressão física para Simeão. Dizendo, e agora você vai me falar? Querendo levar ele no ápice. E Simeão suporta tudo com o coração em Deus, com o coração em Jesus. E aí Sulpício ordena, que está cheio de soldados lá, ordena que então amarre Simeão na cruz lá fora que eles têm. Ser chicoteado. Simeão é colocado na cruz. Nesse instante, chegam os companheiros que partilham o pão do evangelho com Simeão. Neste segundo, chegam aqueles que todos os finais de tarde estavam lá ouvindo Simeão pregar sobre Jesus. E diante daquelas pessoas, todos olham a cena do que está acontecendo. Sulpício olha para eles e diz, vocês conhecem esse homem? E todos negam que conhece Simeão. Todos negam. Emmanuel conta pra gente que é como um espinho cravado no coração de Simeão. Ele sofreu toda a tortura, mas aquele momento de receber a ingratidão, como a ingratidão dói. Pessoas que estavam com ele todos os dias ouvindo as palavras, olham para ele e dizem, não conhecemos ele. Nesse instante, Simeão, ele se lembrará de Jesus e pensará, mestre, o Senhor também passou por isso. Também recebeu a ingratidão daqueles que te seguiam. E eu me lembro muito, Jorge, meus irmãos, da passagem. Eu sempre me lembro do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma passagem que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Mas tem uma frase naquela passagem que é dito que as provas do coração, como a ingratidão, são muito mais dolorosas, muitas vezes, do que as provas físicas. Lá é nos dito, nós passamos pela miséria, nós passamos por enfermidade, mas a prova do coração, essa é difícil para a gente enfrentar. Quem de nós já não recebeu uma ingratidão e sentiu o espinho cravado no coração? Simeão enfrentou isso, até chegar aos seus minutos finais, porque Sulpício estava com tanta raiva que irá açoitar Simeão até a morte. Jorge, o que o senhor tem a nos dizer desse momento? Ele manda um soldado açoitar Simeão, e o soldado açoita. E aí ele fica incomodado, porque o soldado não estava açoitando com a força, com a violência, com a agressividade que ele queria. Então ele toma o chicote da mão do açoitador e diz para ele, vou te mostrar como é que se açoita um velho como esse. E ele bate sem dó. Ele bate tanto que o Simeão desencarna dos açoites. Mas ele não para. O velho já tinha desencarnado e ele continua chicoteando, já um corpo morto. Um corpo morto. E ele bate tanto no corpo morto que ele desestabiliza a cruz que o Simeão tinha fincado, porque ele fincou a cruz ali, mas para ser só uma coisa mais ou menos ajeitada, não era um edifício, não é? Então, na hora em que ele bate tanto, ele instabiliza a cruz e a cruz tomba. E a cruz não cai em cima do Sulpício. O cara que estava chicoteando, a cruz desestabiliza, vem para cima dele, bate na cabeça e quebra o crânio dele. Ele morre esmagado pelo braço da cruz em cima dele. E tem um ponto importante, Jorge, porque Emmanuel, ele conta nesse trecho para nós a entrada de Simeão na esfera espiritual. Como é tranquilo, como ele vem receber, né? Muitos espíritos vêm receber ele faz essa transição mais tranquila. Mas o momento do retorno de Sulpício, Emmanuel apenas
se eu não me engano, Emmanuel apenas coloca assim para a gente que o olhar dele estava de tal forma como se estivesse vidrado, vendo as criaturas mais sombrias. E é aquele instante que todos nós podemos refletir para a nossa vida, meus irmãos, que o nosso caminhar na existência atual também diz muito como será o nosso momento ao chegar lá no estado da erraticidade, ao a gente partir para a pátria espiritual. Será mais tranquilo ou será mais cheio de perturbação? O senhor quer comentar algo sobre isso, Jorge? Eu quero comentar no seguinte sentido. Quem assiste a cena física é uma cena horrorosa. É uma cena horrível. Quem assiste do ponto de vista material, por exemplo, aqueles que haviam negado Simeão, assistem e ficam escandalizados com a desproteção, com o desamparo, com o fato de que Deus não dá resposta, como Deus joga as pessoas assim num fosso do sofrimento. Que absurdo! Mas quem visse a cena espiritual vê uma história completamente diferente. Vê Simeão se desembaraçando do corpo físico. Sulpício igual um louco chicoteando uma massa de carne sem vida, e Sulpício sendo, e o velho Simeão sendo recebido de maneira extraordinária. É uma coisa incrível a luminosidade do momento, e quem está preso no material está assustado com o que vê, enquanto nós temos Simeão retornando assim em glória. Uma coisa linda. Então nós temos... A Maria da Luz está falando que não teria coragem de assistir se fosse um filme. Pois olha, o meu sonho, se disser assim, qual livro você acha que poderia virar filme? Tem muitas histórias muito boas, sabe? Nós tivemos agora, recentemente, a história da tragédia de Santa Maria, uma história extremamente emocionante, envolvente, muito forte. Renúncia é uma obra incrível. Meu Deus, Paulo Estevão nem se fala. Mas se eu tivesse assim, só tem dinheiro para fazer um filme, faz há 2000 anos. Uma história fortíssima, fortíssima. Paulo Estevão é muito legal, mas não atende ao grande público. É muito voltado para os aspectos doutrinários, acaba não tendo um interesse comercial maior. Mas, puxa vida, 2000 anos, mas 2000 anos bem feito, tá? Não é feito assim, com um recursinho de pegar a mão no bolso e fazer, com dinheiro para fazer, porque vai ter retorno. Fazer com padrão, mesmo assim, de filme internacional, americano, aqueles filmes de grandes produções, né? E é uma obra que tem muito para nos ensinar. Se for feito um filme dessa obra, de verdade, vai alcançar, né, muito mais pessoas. Mas a gente também chega num ponto importante, porque Lívia e Ana, ouvindo todos os barulhos que está acontecendo lá fora, elas vão sair do esconderijo, irão assistir toda essa cena. Sim. E é um momento que, após Sulpício partir lá para a esfera espiritual, do jeito que foi, o pessoal vai ficar desorientado, até os soldados vão ficar desorientados. E agora, o que a gente faz? E vai ser Lívia que vai ser o ponto de equilíbrio de todas essas pessoas. Lívia representa muito bem nesse momento a todos nós que, por exemplo, dentro do núcleo familiar, em um meio que nós fazemos parte, quando acontece um desalinho, quando acontece um infortúnio, quando acontece algo que choca muito o nosso coração, muitas vezes tendemos a ficar um pouco desorientados, angustiados, e aí vira aquele burburinho. E aí Lívia faz esse papel do ponto de equilíbrio que muitos de nós também já fez ou faz esse papel. Ser o ponto de equilíbrio, o ponto de paz. E eu penso muito em nosso coração cristão, como temos que buscar sempre refletir os ensinos de Jesus através dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos.
Então, em cada situação, talvez pensarmos como Jesus agiria aqui. Jesus talvez seria o ponto de paz. Será que eu consigo ser um pouco do ponto de paz, de equilíbrio, auxiliar um pouco aqueles que estão tão desorientados? Nós, como coração cristão, como coração espírita, temos em nosso coração conhecimento, esclarecimento, para em muitas situações que angustiam muitos irmãos, nós sermos ali um ponto de equilíbrio, de paz. E Lívia faz esse papel, ela vai até organizar ali o momento, vou usar essa palavra, de enterro dos dois. Ela não vai deixar Sulpício, né, sem ser enterrado, digamos assim. E ela organiza tudo. E aí, depois disso, ela retorna com Ana para o palácio. Quando ela retorna, Públio também já terá retornado. E ela vai partilhar com ele tudo o que aconteceu. Tudo. Públio vai ficar um pouco indignado com a maldade de Pilatos, né? A que ponto chegou o que Pilatos estava fazendo. E mais à frente a gente vai ver também como que isso vai refletir, não é mesmo? E aí, depois deste instante, nós pensamos, enfim, Públio, então, vai flexibilizar um pouco seu coração para retornar ali as coisas? Não. Ele continuará distante afetivamente da esposa. E aí nós teremos na história um salto de mais ou menos 10 anos. É isso mesmo, né, Jorge? Quando a gente entra no segundo... Ah, não, antes nós temos o momento da Lívia, não é mesmo? Sim. É verdade. O que vai acontecer? Lívia, após a desencarnação de Simeão, ela procura uma forma de se aproximar da mensagem de Jesus, ela procura uma proximidade com o cristianismo e ela vai participando dos cultos. Públio, embora não gostasse do cristianismo, ignora tanto Lívia que deixa com que ela vá, desde que ela não leve Flávia, que ela não se pronuncie, e deixa que ela continue participando desses eventos. O tempo vai passar, as buscas por Marcos vão ser infrutíferas, ninguém acha a criança foi sequestrada e se perdeu, não adianta. Ninguém achou mais. O cara que pegou deu um sumiço nela, né? Então, eles ficam sem mais um objetivo de evidentemente, conseguirem permanecer na Palestina. A filha já havia sido curada, o filho já não tinha mais condição de ficar, porque eles ficaram para ver se achavam o filho. Então, eles decidem retornar para a Palestina, para Roma. Eles decidem voltar para Roma. E quando eles voltam para Roma, havia acontecido algumas coisas bem interessantes. A grande amiga de Lívia, chamada Calpurnia, irmã de Flavínios, era uma mulher assim de uma dignidade muito grande. E eu vou dizer para você, Ana, você falou que a desencarnação de Simeão mexeu com você. Para mim, o que mexeu foi a desencarnação de Calpurnia. Mas eu chorei tanto nesse pedaço do livro. Foi a parte mais emocionante do livro para mim, foi ela cuidando da amiga. Porque quando eles voltam de lá da Palestina, Calpurnia conversa com Públio e diz, não, realmente Lívia está muito mudada. Ela não é mais aquela mulher que você tinha, ela está muito diferente. E Emmanuel descreve Lívia no livro como uma mulher franzina, magrinha. Ela já não era mais uma jovem. Eu fiz as contas na época, quando estava lendo a obra, calculei que dela desencarnaria com 58 anos, aproximadamente. Fiz um monte de conta para cá, para lá, somei,
subtrair. E aí, nessa hora, eu fiz as contas que ela tinha 58 anos. Então, fiquei imaginando uma mulher franzina, dos cabelos brancos, porque não tinha os produtos que eu passo no meu cabelo para ele ficar da cor que ele fica. Então, ela deveria ter os cabelos brancos, igual os meus. E então, assim, franzina, frágil. E quando o Calpurnia bate o olho em Lívia, diz: ela está muito diferente da mulher que você levou. Essa não é a Lívia que você levou daqui. Certamente as histórias que falaram sobre ela devem ser verdadeiras. Você tem razão, meu amigo, de tratá-la como você trata. Você tem razão. Só que, nesse período que eles estão lá, o amigo Flavinho desencarna, o amigo de Públio desencarna, o Flavinho Severo vai desencarnar, Flamínio Severo, e depois da desencarnação dele é a Verde Calpurnia, que adoece. Ela fica 8 meses de cama e teria 1000 servas para cuidar da amiga. Mas Lívia, rejeitada pelo marido, não pode exercer o papel de mãe, não pode exercer o papel de nada. Ela mesma se apresenta para oferecer para nós a possibilidade de que, sim, ela seja a cuidadora de Calpurnia durante esse período. E ela vai cuidar da amiga. E durante o período que ela cuida da amiga, Calpurnia tem um sonho com o marido. Ela sonha com Flamínios, que aparece para ela e diz para ela: Lívia é inocente de todas as acusações. Lívia é inocente. Ela fica muito impressionada e ela, observando a conduta de Lívia, ela diz: essa mulher é uma mulher superior. Uma mulher que tem essa postura não pode ter tido a conduta que é apontada para ela. Ela não entregou a criança, ela não traiu você, ela não fez nada disso. E aí, Bruna, o que vai acontecer com ela? Calpurnia adoece e fica muito mal. E aí vem uma cena que para mim foi profundamente emocionante. Lívia está arrumando Calpurnia na cama, ela já bastante debilitada, ela puxa a Lívia e coloca o ouvido de Lívia bem perto da boca. E ela diz: me perdoe, eu deveria ter defendido você. Porque se Calpurnia tivesse defendido Lívia, talvez a história tivesse mudado quando eles chegaram da Palestina. Já tinha anos que eles estavam morando em Roma e simplesmente nada havia mudado na relação do casal. Teria sido uma chance de eles terem pelo menos uns 10 anos de paz, mas ela continuava morando num quarto diferente do dele, continuava tendo uma condição de uma serva dentro do lar. Ela havia trazido da Palestina uma cruzinha que Simeão usava, e aconteciam umas coisas bem interessantes. Quando ela começava a orar, ela percebia uma luminosidade saindo da cruz, e ela orava com bastante frequência, botando essa cruz e orava olhando para essa cruz e via a luminosidade acontecer. Quando o Calpurnia tem esse momento de reflexão e fala isso para Lívia, e tem o sonho com Flamínio, ela fala para Públio: eu sonhei com Flamínio, me disse que ela é inocente. Eu tenho observado, meu amigo, reconcilie-se com ela. A mulher que você tem é um tesouro. Você está desprezando um anjo que tem do seu lado. Tudo é mentira, é tudo intriga, tudo intriga. E ele, então, mesmo sem conseguir explicar como é que ela tinha entrado com aquela roupa de hebreia no meio do palácio de Pilatos, ele decide fechar os olhos para isso e dizer: não, eu deve ter uma explicação, ou não tem, e eu vou perdoá-la, e eu vou me reconciliar com ela, eu preciso me reconciliar. Ele decide, então, se reconciliar com Lívia.
Então, à noite, ele vai no quarto dela. Ela está orando no quarto e ele vai lá. E quando ele chega no quarto dela, ela está orando e está cantando a música que ele havia feito para ela quando eles eram jovens. Eu não sei cantar, gente. Eu queria muito ter o dom de cantar. Eu queria ser uma Juliana Granato para poder botar vida nessa letra dessa música. Juliana Granato é que canta isso maravilhosamente bem. E Lívia está cantando assim: alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, divina estrela caída nas trevas da amplidão. É uma música que ele teria feito para ela quando eles ainda eram jovens. E mesmo com tudo que Públio fazia para Lívia, ela estava cantando a música deles na noite que ele vai procurar por ela. Aí ele: não vou fazer isso. Eu vou deixar para amanhã. Amanhã vai ter uma festividade, eu serei homenageado, então eu vou... Espera, amanhã. Hoje não. Amanhã. Amanhã eu vou para a festa e vou receber muitos louros pela tarefa de senador. Então eu vou depositar todos os louros aos pés dela e vou me reconciliar com ela. E aí, Ana, o que aconteceu? Me ajuda aí. Olha, antes da gente continuar, é muito importante, eu acho que é muito valioso para o nosso coração pensar nesse momento. Porque Públio, exatamente isso que ele disse. Eu não vou hoje me reconciliar, eu vou esperar, vai chegar a festividade, aí eu vou pedir perdão para ela, aí vai tudo retornar como era antes. E ele deixa para depois algo que podia ter sido feito naquele mesmo dia. Ele deixa para depois porque ele acredita que talvez o poder de toda decisão e do futuro está nas mãos dele. Mas a gente não sabe os planos de Deus, da nossa reencarnação, para o amanhã. E quantas coisas a gente pode resolver hoje, fazer hoje? Estamos igualzinho Públio. Amanhã eu faço, semana que vem eu decido isso. Não, depois eu perdoo. Depois eu busco a reconciliação. Deixa como tá. Os dias passam, o tempo passa, a oportunidade passa. Se tem uma coisa que não retorna, é o tempo perdido. O tempo perdido não retorna. Tem uma mensagem que nos diz que nós temos medo de tanta coisa, mas tanta coisa na vida, mas devíamos mesmo é ter medo de não ser úteis no caminho do bem, de deixar o tempo passar. E quantas vezes deixamos o tempo passar? E aí, neste instante, ele se prepara para as festividades. Mas sabe o que acontece, Ana? Ana, tinha 25 anos que ele estava sem falar com ela. Qual é a diferença que faz 25 anos e um dia? Não faz nenhuma. Né? Nos pensamentos dele era justamente isso. Espera mais um pouco. Só que neste momento da história, nós temos justamente Lívia e Ana indo nas catacumbas, enquanto Públio está parando para as festividades. Porque eles irão homenagear os senadores, todos. Era uma grande festividade que eles estavam programando ali para aquele dia. Só que neste mesmo instante, nós temos Ana e Lívia indo para as catacumbas para poder ouvir os ensinamentos que pregavam de Jesus. Só que naquela época, meus irmãos, eles ainda se encontravam meio que às escondidas. Não era com os olhos, não era bem visto você seguir os passos de Jesus. Quiçá falar que se era cristão naquela época. Então nós temos ali um grupo grande, se eu não me engano, Emmanuel destaca e poucos que são romanos, né? Isso, centenas. Poucos romanos. Poucos romanos, exatamente. Acho que eram centenas de pessoas que se reuniram ali nas catacumbas
para aquele momento de partilha de fé. E no momento que eles estão partilhando ali, os soldados romanos vão entrar. Pois ali vão receber uma denúncia e vão prender aqueles cristãos. Porque, na verdade, eles têm em mente um plano. Um plano. Qual que era o plano? Vamos então prender esses cristãos e utilizar deles para o ápice ali na festa. Vamos ofertar eles aos leões africanos famintos. Aí a gente faz um show de horror, na verdade. E aí é segredo isso, ninguém pode saber, porque aí os senadores vão surpreender. Olha só que coisa bacana, surpreendente, ninguém espera por isso. Então nós temos, neste instante, Ana e Lívia sendo conduzidas ali para o Circo Máximos, é isso mesmo, e era um local gigantesco naquela época, gigantesco. Milhares de pessoas iam ali para assistir esse circo de horror. E aí elas estão lá presas, Públio se preparando para a festa, nem imagina que ela está presa. Neste instante, um dos soldados nota que tem uma mulher ali com vestes romanas. E que se ela for para a arena, algo vai sair errado. Antes do soldado perceber, elas estão todas presas e sabem que serão sacrificadas. Lívia então se vira para Ana e diz assim: eu não quero morrer como uma romana. Eu quero morrer como uma serva. Troca de roupa comigo. Ela diz assim: mas senhora, como que a gente vai fazer isso? Troca comigo, eu não posso vestir uma roupa romana. Por favor, Ana, é o último pedido que eu lhe faço. Eu quero ter a possibilidade de ser sacrificada com as vestes de uma mulher simples. Então, Ana, por conta desse pedido de Lívia, repare que não é, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas isso não foi suicídio? Não foi suicídio porque todo mundo iria. Se fosse assim, olha, quem for romano não vai, quem for hebreu vai, aí ela pediu para morrer. Mas nesse caso, não, todos iriam ser sacrificados. Então, tanto faz. E de roupa de hebreia, de roupa disso e de aquilo. Então, o que aconteceu? Ana aceita o pedido sem saber por que ela está, o que iria acontecer. A sua senhora pediu, ela troca. Aí, Lívia fica com a roupinha de serva e Ana se veste com a roupa de senhora. Aí é que elas vão entrar para ser sacrificadas. Aí vai acontecer isso. Conta. Exatamente. Fazem essa troca, ela vai aceitar. E aí, enquanto elas entram, na verdade, colocam todos enfileirados para entrar para a arena, nesse instante. Ana é colocada por último. Ela é deixada por último. E quando ela é deixada por último, logo depois, o soldado romano já tira ela dali. Ou seja, ela não vai entrar para a arena. Lívia acompanha a todos nesse instante. Públio está lá na festividade, sorrindo. E quando Lívia entra na arena, ela ainda busca com o olhar aonde que Públio está, que ela sabe que ele está ali. Para pelo menos a última vez ela ver Públio. Neste instante, um leão irá se aproximar. E é muito bonito porque Lívia ela não sente dor. Ela não sente nada nesse momento. O leão, quando ele se aproxima, ela só sente a pata dele, mas ela não sente nada. Ela já faz essa transição para a esfera espiritual. Tem alguém que busca ela, que é Simeão, que em espírito, que vem buscá-la neste instante, para conduzi-la ali para a esfera espiritual, e Públio está lá.
no meio da festividade. Só que quando começa esse show de horror mesmo, dos leões na arena e todos os cristãos ali, Públio já começa a achar aquilo meio esquisito, assim, já não tá tão legal a situação, e ele decide se sente mal e ele retorna para casa. Quando ele retorna para casa, na expectativa que a esposa vai estar lá, junto com a sua filha Flávia, porque Flávia diz, não se preocupe, papai, eu busco a minha mãe onde ela estiver, eu vou procurar ela. Vai para as festividades. Então, ele está com o pensamento de que irão se encontrar. Quando ele chega, não encontra com ela, e Ana estará lá. E aí, Ana vai partilhar o que aconteceu. Desesperado, ele sai, vai até o Circo Máximos lá, e ele vê 2 soldados brigando por causa de um colarzinho. E esse colarzinho era justamente o colar de Lívia, que ele presenteou a Lívia. E aí, neste momento, ele percebe o que realmente aconteceu com ela. Quer seguir, Jorge? Quero. Eles estão brigando por um camafeu manchado de sangue na arena. O camafeu tem o rosto de Públio de um lado e o rosto dela do outro. Não há dúvida de que o camafeu é dela. E manchado de sangue era a prova inequívoca de que ela sim teria sido sacrificada na arena. O texto diz que nunca uma dor o atingiu tão profundamente. É a maior dor que ele vai ter. A dor do rapto do filho não é registrada assim na obra como a sensação do vazio da partida do anjo, que veio para tomar conta dele e que ele não soube respeitar. Ele sai completamente desorientado de dentro do Circo Máximos, completamente perdido com o camafeu na mão. E é a primeira vez que ele faz uma prece para Jesus. Ele mudando. É aquela coisa, sabe? Às vezes você investe muito num determinado espírito e não vê a mudança dele. Lívia não viu. Ela desencarnou sem saber que ele havia decidido reconciliar-se com ela. Em que perspectiva Lívia desencarna? Ele continua achando que eu sou culpada, ele continua na mesma... O livro até fala que ela percebia que ele estava um pouquinho mais receptivo a ela, que ele estava menos seco. Ela até causa uma estranheza, porque observa na movimentação dele uma certa doçura que há muitos anos ela não via. Mas só isso, nada mais. Então ele, desesperado, com um camafeu na mão, sai e tem uma árvore do lado de fora do circo, e ele faz uma prece para Jesus pela primeira vez, pedindo socorro para ele, pedindo socorro. Alguém responderia a essa prece. E aí vai acontecer uma coisa mágica da lei de causa e efeito. Atenção, quem estava na live passada, quem prestou atenção no conteúdo de 15 dias atrás. Quando você tem a possibilidade de ler a história, você vê que teve uma pessoa que deu um péssimo conselho para Públio. E, de certa maneira, ele é, em parte, responsável por aquilo que acontece na história dele. Então, quando ele ora a Jesus, tem alguém que está em débito. Alguém está em débito. Quem é esta pessoa que está em débito com a lei pelo fato de haver dado um mau conselho para o amigo? Sim. Quando, exatamente, Cíntia, puxa vida, queria ter um filho assim. Quando ele ora para Jesus, quem aparece para ele é Flamínio, que vai dar agora o conselho correto. Um conselho que é o contrário do conselho que ele havia recebido. Flamínio aparece na árvore para ele e diz: meu amigo, a vida continua para sempre.
E eu quero te deixar um conselho. Aí tinha deixado um conselho da outra vez, seja duro, seja... Perdoa todas as pessoas. Perdoa, Públio, para que você seja feliz. Tira esse peso do coração. Perdoa, meu amigo, porque só o perdão poderá te levar à felicidade. Públio poderia ter tomado uma atitude assim muito dura, muito drástica, né? Querer se vingar, quem foi que prendeu, eu vou matar, eu vou levar para a tortura. Ele não faz nada disso. Ele simplesmente se abate profundamente com o acontecido e sua vida se transforma. Ele perde um pouco o sentido de viver com a partida de Lívia. Lívia, infelizmente, não iria mais. E eu vou dizer para vocês, quando eu li o livro, primeira vez, eu até as últimas páginas, eu ficava esperando que em algum momento a porta abrisse e ela dissesse, tarã, o leão arrancou o meu cordão, mas eu fugi dele. Até quase o finalzinho eu fiquei esperando que ela aparecesse, sabe? Mas eu vou falar, esse pedaço é um pedaço muito emocionante. Mas o desencarne da Calpurnia foi o que mais mexeu comigo na obra. Ele então vai viver muitos anos profundamente amargurado, sozinho, vai ter algumas dores. E aqui eu quero falar de uma coisa, saindo um pouquinho, mas é porque eu não posso deixar essa oportunidade passar, tá bom, Ana? A história tem uns lances que a gente não vai entrar em detalhes, mas existe um feiticeiro na história chamado Araxes. Ele é um feiticeiro egípcio. Sabe tudo de lei de causa e efeito, tudo de mediunidade, tudo de reencarnação, tudo de tudo. E esse egípcio é o grande vilão da história. É ele que faz as poções, ele que envenena pessoas, é ele que faz as tramas, ele é consultado mediunicamente, e quando ele tem visões do futuro, então ele é um cara de muito conhecimento espiritual. Mas o que eu queria deixar aqui é uma referência entre ele e Lívia. Lívia sabia muito pouco sobre vida espiritual, muito pouquinho. E, ao mesmo tempo, nós temos uma figura que é Araxes, que sabia muito da vida espiritual. Só que você vê, Ana, que saber da vida espiritual não é motivo suficiente para que você viva uma vida feliz, harmoniosa. Você observa que ele, mesmo sabendo muito, é mau, e ela, sabendo pouco, é boa demais. O que mostra que realmente o amor é o grande instrumento de transformação. Às vezes a gente sabe muito, mas tem um coração pesado. Eu só queria só destacar esse ponto e passar para a fase em que ele já, com uma certa idade, ele é convocado para voltar para a Palestina, não é assim? Ele é convidado a voltar. Está havendo uma revolta, é o ano de 68, que é o ano em que uma grande revolta está acontecendo na cidade de Jerusalém. Ele esteve lá, era o ano 33, estamos falando do ano 68. 35 anos depois. Ele já não era mais um jovem, ele era velho. E essa revolução ela é movida por um grupo, que são os zelotes. Eles promovem uma revolução. E eu não quero assustar ninguém, mas um dos zelotes, cujo nome está gravado na história, tem o sobrenome de Horas. Então, esses zelotes eram um grupo revolucionário, era um grupo político. Jesus tinha até um discípulo chamado Simão, o zelote. Ele já era... Os zelotes são muito antigos, sabe? Os zelotes é que viraram as mesas dos cambistas quando Jesus estava em Jerusalém. Os zelotes é que pediram pela soltura de Barrabás. Barrabás era zelote. Então, os zelotes estavam por toda parte, mas eles não tinham conseguido fazer uma revolução assim boa em Jerusalém.
Eles só vão conseguir 35 anos depois, quando eles avançam para cima do poder romano e fazem uma grande guerra que vai terminar com a destruição do templo. Mas em 68, a guerra está pegando fogo e eles precisam de pessoas no território romano, no território judaico, que conheçam o idioma hebraico para poder comandar as tropas. Quem teria vivido na Palestina que conhecesse o idioma, que poderia ajudar as tropas? Nós temos Públio Lentulus, um velho senador já idoso. Vamos levá-lo para lá. O conhecimento dele do hebraico vai ser muito útil para que se consiga fazer isso. Então, Públio, já velhinho, não é levado para a Palestina para ajudar o exército no entendimento daquilo que estava acontecendo durante a guerra. E aí, Ana? E aí, quando ele chega lá, ele é capturado por esse grupo. E quem que é que está comandando esse grupo? Que estão justamente ali contra os romanos e tudo naquela época? O André. O André que está lá comandando tudo. Então, quando Públio e Pompílio também vão presos ali, capturados, e é até interessante, não é mesmo, Jorge? Porque o Pompílio, ele vai depois aparecer na obra 50 anos depois. Ele vai ser um que vai estar junto. Que ele vai estar junto. Isso, o Elvídio. Ele vai ser o que vai reencarnar para estar junto numa nova existência com o Públio, enquanto os outros, cada um vai para seguir no seu caminho, ele vai reencarnar com o Públio. A gente vai ter isso nos 50 anos depois. Aí os dois são capturados, e aí nós temos também um pouquinho da lei de causa e efeito nesse momento, não é mesmo, Jorge? Do sonho dele, que é importante a gente lembrar disso, lá do primeiro capítulo do livro Há 2000 anos, porque quando ele é preso, Pompílio é morto, ao mesmo momento, o coração dele é arrancado, mas André fica todo entusiasmado em ver que agora é a hora da vingança para Públio. E aí ele manda chamar um escravo especial. Olha, eu queria fazer um comentário aqui. Faça. É o seguinte, no livro, lá no primeiro capítulo, fala que Públio seria a reencarnação de seu bisavô, Públio Lentulus Sura, cujo nome está nos livros de história, que teria sido um partidário de Catilina, que fez uma revolução contra Mário, no período da República ainda, de Roma, antes do Império. E ele foi morto dentro da cadeia. Públio Lentulus Sura é morto estrangulado dentro da cadeia. Mas enquanto ele estava encarnado e lutando pelo poder, ele junto com outros, tinha uma estrutura, uma maneira muito própria de lidar com os seus inimigos políticos. Ele mandava cegar as pessoas, ele furava os olhos dos seus inimigos políticos. Então, Públio Lentulus Sura tem uma história de cegueira na sua vida. Só que Públio Lentulus, Cornélio Lentulus, esse atual, não tem os olhos ruins. Os olhos são sãos, ele não tem cegueira, ele não tem nada, ele é um homem são dos olhos. E aí acontece uma coisa interessante. Quando o André o prende, André que estamos falando é André de Dioras, o pai de Saul, aquele que teve o filho lançado nas galeras e que perdeu o filho. Então, esse André de Dioras, ele então fica andando para um lado para o outro na sala, dizendo assim, eu preciso me vingar, eu preciso me vingar, eu preciso me vingar, eu preciso me vingar. E ele não sabe como se vingar. Diz, podia matar, podia cortar a cabeça dele fora. Ele fica pensando o que ele poderia fazer. E o livro diz que Públio está preso numa cadeira, amarrado, e ele fica andando para lá, para cá, pensando, como que eu vou me vingar desse homem? Como que eu vou me vingar desse orgulhoso senador andando para lá, para cá? Ele já nem é mais tão orgulhoso. Ele já está tão batido pela vida, está tão moído já, que ele já está, coitado, com mais de 70 anos, já está cansado dos golpes da vida, sem Lívia, tantos anos. E aí ele então tem uma ideia, já sei,
Ele não é orgulhoso, pois agora ele vai ser cego, que eu quero ver ele ser guiado pela mão das pessoas. Então, de onde ele tira essa ideia, gente, pelo amor de Deus, que ele poderia cortar os braços, o outro ele arrancou o coração vivo. Por que ele não faz isso com o público? São os ímãs da lei. Existem ímãs na lei que nos conduzem a determinadas experiências. O ladrão vem andando numa rua e diz, vou pular nessa casa aqui para assaltar. Ele escolhe uma para assaltar. Está na parada do ônibus, ele vem certo numa pessoa para pedir dinheiro. Já viram que ele pede só para nós? Tem 50 pessoas na parada, o cara vai certo em nós. Boa noite, Laisa, seja muito bem-vinda. Poxa vida, que legal ter você conosco, muito bom. Gente, Laisa pinta de uma maneira absurda, ela pega uma fotografia, ela faz uma pintura que é mais perfeita que a fotografia. É um negócio impressionante, é perfeito demais, o trabalho que ela faz. Mas vamos lá. Aí ele decide que ele vai cegar público. Vou cegar. Aí ele diz, mas eu não vou cegar, vou pegar alguém para cegar. Aí ele escolhe um escravo. Ele chama um escravo assim, senador, o senhor vai conhecer agora uma pessoa, senador. O meu escravo é ele que vai lhe cegar e faz entrar na cena o seu escravo, que é um rapaz de aproximadamente 40 anos, com um porte romano, traços fisionômicos romanos, mas muito machucado, ele tem muitos ferimentos, se mostra que ele se alimenta mal, que ele é muito torturado, que ele apanha, ele tem o porte romano, e quando o público olha para ele se vê jovem no rapaz que está vindo. E ele diz assim, Ítalo, segue este homem. Ítalo entra com 2 ferros em brasa. Aí diz, estranhou o nome dele, senador? Eu tenho um escravo, sim, que é romano. Os romanos não têm judeus como escravos? Pois eu tenho um escravo romano. Conhece esse jovem, senador? Olhe bem para o olho dele, porque será a última coisa que você vai ver. Veja se o senhor reconhece quem é Ítalo, me diga quem é. E o senador, olhando imediatamente, ele se vê no garoto e percebe. Achei Marcos. Mas ele não tem muito tempo para falar isso. Ítalo se aproxima do senador, que na verdade é seu pai, e sente uma misericórdia, sente uma pena imensa daquele homem dos cabelos brancos, já cansado, velho. E ele hesita em cegá-lo quando André dá a ordem para ele, segue, vamos! E Ítalo vem com os ferros em brasa e atravessa os olhos de Públio e o cega de uma vez. É um grito horroroso que é abafado por uma porta que é rompida pelos legionários romanos que a atravessam na tentativa de salvar o senador, e quando a porta é aberta, o legionário que está com a lança na mão já atravessa Ítalo de uma vez com a lança, ele já morre ao lado do pai, e eles rapidamente recolhem o senador da cena e levam os outros presos. Ítalo foi morto, mas André de Dioras foi levado vivo. O senador, que havia sido tido o coração arrancado, é também retirado, e aí o senador fica cego. São 10 anos de cegueira. E esses 10 anos vão terminar na ilha de Pompeia, quando ele se recolhe no Vesúvio, junto com Ana e sua filha Flávia. Eles estão ali quando ocorre a erupção. Públio já está 10 anos cego. Tem uma cena importante antes. Ele encontra com André de Dioras na cadeia. André conta tudo para ele. Eu torturei seu filho, eu o maltratei, eu não permiti que ele aprendesse nada. Eu fiz todo o mal para ele, fui eu que raptei, fui eu que fiz, fui eu que destruí. Eu destruí sua vida. O senhor destruiu a minha, pois eu destruí a sua também. Nós somos 2 desgraçados, 2 infelizes. Eu não suporto mais o que eu fiz.
Eu lhe peço, senador, por tudo que o senhor viveu, por tudo que eu vivi, pela infelicidade das nossas existências, por favor, me perdoe. E o senador cego na frente dele sentado diz: estás perdoado. 2 palavras. Pá! Desfazem-se os laços, ele não encontra mais esse personagem nos livros seguintes, tá? Eles não se reencontram. O senador, já cego, bem mais idoso, vai para Pompeia, o Vesúvio explode, e aí eles estão, quando acontece a erupção, sentados na varanda da casa, e Públio revê o minuto glorioso. Jesus me disse que meu império seria reduzido a cinzas, e é verdade. Que as minhas glórias seriam tão... é verdade. E começa a repassar todos, se eu tivesse obedecido, se eu tivesse feito isso, como a minha vida teria sido diferente. Ele repassa o discurso de Jesus, revendo todas as coisas que ele fez de equivocado. E lamenta tudo que ele perdeu de chance. Aí só tem uma coisa que eu ainda não consigo entender da minha vida. Por que Lívia me traiu? Por que ela foi ao encontro de Pilatos vestido com roupas de serva? Ela era uma mulher incrível, mas aquilo foi demais para mim. Eu tenho que aceitar minha mulher vestida de hebreia para poder se encontrar com aquele miserável. Aí Ana diz para ele: não, senador, eu estava lá e eu sei por que ela foi vestida de hebreia. E ela vai contar para ele, já no finalzinho da existência, que, na verdade, ela tinha ido para salvar Jesus, que não era uma traição. Eles, meu Deus, eu me enganei a vida inteira. Eu me afastei do meu anjo, da minha alma gêmea. Eu perdi a oportunidade de estar com ela. E aí, o Vesúvio entra em erupção. Com a erupção do Vesúvio, as peças da casa caem sobre eles, todos desencarnam, e Lívia aparece para buscá-los. E eles vão para o mundo espiritual. E ele reencontra ali os vários companheiros que ele teve, e num plano bem mais alto, Lívia e Ana aparecem nesse plano superior. Os outros estão num padrão assim bom. Flamínios, Calpurnia, ele encontra todos os que haviam desencarnado. Lívia está lá em cima e se aproxima, derramando bênçãos sobre todos, porque ela havia sido uma grande vitoriosa pela oportunidade de conseguir o resgate de Públio. Parece incrível, mas ela conseguiu, ao final da sua história, resgatar Públio da situação que ele estava. A Cíntia está dizendo que ele nunca mais encontraria a sua alma gêmea. No livro 50 anos depois, quando Nestório está sendo morto no porte de martírio, vem um anjo e o beija no rosto. Esse anjo é Lívia. Encarnar com ela, não mais. Né? Às vezes, quando a gente tem assim, uma alma gêmea com a gente, para a gente não perder de vista, a gente tem que fazer muita live para não perder o anjo de vista, né? Às vezes as pessoas me perguntam: por que você faz tanta live? Para não perder a Sâmia de vista, a minha Lívia. Mas eu acho que a gente terminou aqui, hein, Ana? Diga se não. Terminamos essa história muito bonita para a gente. Mas Diga, Jorge. Eu queria, depois que você falasse, que a gente colocasse uma música para a gente ouvir. Tá bom? Sim, com certeza. Nós terminamos a história, essa obra tão bonita para o nosso coração, mas que nós sabemos que depois vai ter outras, tem uma sequência, que depois nós vamos ver aí outras existências do Espírito Emmanuel, como vão encaminhar, os caminhos que vão se cruzar. E eu penso assim, que bom que naquele momento ele com o André ali, ele perdoou André. Porque Jorge teve uma live, uma palestra uma vez do senhor, que o senhor ainda comentou assim, que manter o ódio com alguém é marcar encontro. Manter o ódio no... Quando o senhor disse isso, marcou muito meu coração, e eu lembrei disso. Quando a gente nutre ódio com alguém, é marcar encontro. Então, se a gente não quer se encontrar, vamos perdoar,
Vamos desfazer esses laços enquanto estamos aqui. E aí Públio faz isso. Uma história muito bonita que acho que marca a todos nós que lemos, não é mesmo? Tem muito para nos ensinar. Eu digo, Jorge, sempre que todo mundo está aqui como aprendiz, porque mestre é só Jesus. Então tá todo mundo aqui tentando aprender, tentando caminhar, cada um no seu jeitinho. E a cada vez que a gente lê essas obras, a gente dá um passinho, a gente caminha um pouco mais. Muito bem. Eu queria pedir... nós vamos ter as perguntas, depois a gente coloca a música, né? Eu tenho uma live daqui a pouco, mas vamos lá para as perguntas. Eu ainda vou pegar quem fez essa vinheta. Vamos lá, vamos para a pergunta. Depois de há 2000 anos, as reencarnações subsequentes de Emmanuel, inclusive as no Brasil, foram uma preparação para que ele desempenhasse com maestria o assessoramento a Chico? Olha, eu não posso dizer que isso foi para aquilo. Na verdade, as encarnações dele são para que ele se desenvolva, para que ele cresça, para que ele seja um espírito. A questão de ser um mentor de Chico é uma circunstância. Mas a gente não pode dizer assim que ele foi isso, para que ele pudesse ser o mentor de Chico. Chico é mais uma tarefa que ele tem, e ele tem outras que desenvolve hoje, que a gente não sabe onde ele está, se encarnado ou não, mas onde ele estiver, está trabalhando pela questão do desenvolvimento do nosso planeta. E um detalhe, o fato de Emmanuel um dia vir a reencarnar não determina que ele seja espírita, tá bom? Ele pode reencarnar num ambiente completamente diferente do espiritismo, porque seria chover no molhado, né? Então, encarnar num local diferente, na área de educação, sei lá. Se o erro crasso vem com base nesse... Não, o erro crasso não vem desse episódio, mas vem de Crasso, sim. Era um triunvirato que era formado, e nesse triunvirato... era o primeiro triunvirato, que era Júlio César, Crasso e Pompeu, e desses três, apenas Júlio César sobrevive. E Crasso comete um erro absurdo e perde a batalha e morre na batalha, confrontando, se não me engano, com Pompeu, é que ele perde a batalha. Então, o erro Crasso é o erro por conta de Crasso, que faz uma movimentação militar equivocada, perde a batalha e morre. E dos três, que eram o triunvirato, só César vai sobreviver. Quando César vai assumir o controle sozinho, ele é morto na entrada do Senado por Brutus. Maria da Conceição Rocha diz, eu já li esse livro e não entendo por que Lívia não se defendeu das acusações tão injustas. Pode me explicar? Ela se defende, mas ele não ouve. Ele não ouve. Ela tenta se defender dele, mas... E eles tiveram uma vez uma conversa na janela, em que ela conversa com ele e diz, poxa, nós temos uma história tão bonita, por que isso? E ele diz, é verdade, vamos esquecer isso, vamos ser felizes. Ela tem esses momentos de diálogo, mas ele não aceita, e ele simplesmente a ignora. E aí temos que considerar também, Conceição, os aspectos da sociedade da época, né? Uma sociedade extremamente rígida, patriarcal, né? Muito autoritária, que não dava à mulher muita chance de ter espaço para ser muita coisa. Já viu alguma senadora no Senado romano? Tem isso não. A sociedade era muito exclusivista para os homens. Isso também pesa nessa discussão. Mas ela tenta. Cida. Boa noite aqui de Juiz de Fora. Oh, de Minas! Uai, sou. Eu e meu esposo estamos lendo esse livro. Gostaria de saber qual devemos ler quando terminarmos. Já lemos o Paulo Estevam. O que é que a gente recomenda, Ana? Depois de há 2000 anos, o bom seria nós lermos 50 anos depois, porque é realmente a sequência. Aí nós temos alguém nos colocando aí a sequência dos livros. Paulo Estevam, há 2000 anos, 50 anos depois, que ele vai estar como Nestório,
Ave Cristo, renúncia. No Ave Cristo, ele é Basílio. Ele é Basílio no Ave Cristo e no Renúncia ele é o Padre Damiano. Pode comentar o aspecto psicológico e emocional da passagem de Lívia? Posso. Ela tem uma frase, quando ela desencarna, que me marcou muito. Porque Lívia acha que não fez nada. Lívia acha que foi um espírito mediano, que ela não tem nada de mérito. Quando ela desencarna e que ela vê a majestade espiritual do lugar onde ela está, isso é logo depois que ela desencarna e vai para um local fantástico. Ela fica impressionada com a beleza do mundo espiritual, e ela diz uma frase, Marlene, que me marcou muito. Ela diz assim: o que se paga na terra pelas venturas celestes são migalhas misérrimas. Ou seja, é muito pouco que a gente entrega aqui para o muito que a gente recebe do lado de lá. Então, ela se considera, meu Deus, extremamente beneficiada, porque ela, na visão dela, ela não fez nada para o tanto que ela recebeu. E todos nós que achamos que fazemos pouco, muito provavelmente estamos fazendo bastante. Só aqueles que acham que fazem demais é que, de repente, podem estar catalogados por serem aqueles que se creem merecedores de coisas que, em verdade, não teriam. Quanto menos interesse pessoal se tem, Marlene, quanto mais eu faço sem o interesse de ter nada em troca, mais próximo da perfeição eu me encontro. O Livro dos Espíritos, quando invade a questão 920 da obra básica, fala que a perfeição moral se obtém com o desinteresse pessoal. Se você tem alguém que tem interesse pessoal naquilo que faz, desconfie. Estamos diante de alguém que está interessado exatamente em obter algo para si daquilo que está fazendo. Professora Josi, meu Deus, seja muito bem-vinda. Professora, nunca mais lhe vi no Recanto da Prece. Na época de Públio Lentulus, na época que Públio Lentulus encontrou Jesus, essa região chamava-se Israel ou Palestina? Não, ela se chamava Israel. Ela vai se chamar Palestina a partir do ano 131, quando o imperador Adriano, querendo apagar os vestígios da presença judaica na região, decide mudar o nome do lugar para Palestina. Por que chama Palestina? Palestina vem de Palestine. E a letra P e a letra F naquela região, elas são iguais. No hebraico, P e F é só um ponto que muda. Você pode ver que P e F durante muito tempo era com H que diferenciava. P e F é tudo a mesma coisa. Então, Palestine ou Falistine é a mesma coisa. Falistine, Felistim, Felisteu. Então, os filisteus, que eram o povo que vivia na faixa de Gaza, só naquela tripinha da faixa de Gaza, e não no território todo, que tinha vários povos que ali viviam, tinha os jebuseus, os macabeus, tinha os jebuseus, os amoreus, tem um monte de nome de povos que se dividiu naquela região. E depois se coloca os palestinos como sendo os únicos, né? Então, Filistim tem a ver com filisteus. Ali não era chamado de Palestina, ali sempre foi chamado de Israel. Depois é que toma o nome de Palestina, mas durante o tempo em que foi Palestina, ela sempre teve sob o domínio de outro povo. Nunca o povo da Palestina, efetivamente, administrou o lugar. Eram os romanos, depois passaram a ser os turcos, depois os hominíadas, depois foram os abacidas, depois foi o Império Otomano, depois foi a Inglaterra. Sempre foi passado de uma mão para outra. Acabou? Acabou. Meu Deus, acabou, Ana. Ana, eu quero ver se a gente tem uma música aí para a gente assistir. Há uns 2 anos atrás, a gente fez um estudo sobre a obra, há 2000 anos, e eu chamei a Nina, que na época tinha 15 anos, chamei o Gustavo, que tinha 27,
chamei o Vitor Hugo, que tinha 22, para eles, os meninos, fazerem um estudo da obra. Foi uma coisa maravilhosa. E no final da live, Juliana Granato, que tem 15 anos na época, canta para nós a música Alma Gêmea de Minha Alma. Alma Gêmea. Então vamos ouvir um pouquinho aí do finalzinho dessa live, em que a Juliana canta para nós, e isso vai servir de prece para o encerramento da nossa reunião de hoje, tá bom? Vamos ouvir a Juliana. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinha nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei escura agonia da saudade dos teus véus. Se um dia me abandonares, luz tema dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores das claridades dos céus. Vinha nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. Eis meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo meu amor. Gratidão, meus amigos.